Espero te encontrar bem nesse dia. Se você não me conhece ainda, meu nome é Sara. Esse é o Entre Linhas e Consciência, um canal que eu desenvolvi com muito carinho para que a gente pudesse fazer algumas leituras espíritas e refletir um pouco sobre elas, tá bom? O livro que a gente está lendo é o de Jesus para Você. Já fez várias reflexões. Eu te convido a ver o restante dos vídeos aqui do canal. São leituras que valem muito a pena para a gente assistir, para a gente refletir junto. E hoje a gente está no capítulo 41, que fala do uso de drogas, fonte de prazer ou sofrimento. Um dos temas mais interessantes da atualidade é, sem sombra de dúvida, aquele que se relaciona ao uso de drogas. Estudar e avaliar seus efeitos nas esferas biopsíquicas, social e espiritual constitui-se ação impostergável. Basta fazermos uma retrospectiva da história da humanidade para constatarmos que o uso de drogas não é um problema de agora. Na Bíblia, em Gênesis, capítulo 9, versículo de 20 a 21, é relatada a história de uma das primeiras vítimas, Noé. Lá se encontra registrado que Noé cultivou a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho e embriagou-se, expondo-se nu dentro de sua tenda. Nas civilizações antigas, mascavam-se determinadas folhas, a fim de obter energia e disposição, vencendo dessa forma as intempéries e os perigos. Na Índia e no Egito, eram conhecidos os efeitos das drogas para provocar a liberação parcial do espírito. Através desse fenômeno, realizavam-se comunicações com os desencarnados, os quais eram interpretados como deuses. Cristóvão Colombo, quando esteve nas Américas, fez menção a respeito dos índios, habitantes daquelas terras que, através de um canudo de determinada planta, inalavam uma substância que os tornavam excitados. Isso comprova que registros sobre o uso e conhecimento sobre os efeitos das drogas sempre estiveram presentes na história da humanidade. Na atualidade, no entanto, os reflexos nocivos do uso excessivo de drogas alcançaram vários setores da sociedade, onerando as finanças públicas, desestruturando famílias, causando sofrimento e morte. Ante as repetidas notícias veiculadas na mídia destacando a insensibilidade dos traficantes e o sofrimento dos escravos do vício, os demais cidadãos angustiados questionam: até quando? Todo sofrimento tem um termo, mas somente acontecerá quando forem eliminadas as suas causas. Existem traficantes porque existem pessoas imaturas que, acovardadas ante os desafios da vida ou movidas por curiosidade, se iniciam no uso de substâncias de efeito tóxico e delas tornam-se escravas. Não acreditam nas possibilidades que lhes são inerentes e que seriam suficientes para torná-las vencedoras. Quanto à legalidade, existem as drogas lícitas e as ilícitas. Entre as consideradas legais ou lícitas, nós poderíamos incluir o cigarro e as bebidas alcoólicas. O cigarro, que há tempo faz parte do dia a dia de uma considerável parcela da população, gera dependência, causando a médio e longo prazos problemas cardiovasculares e vários tipos de cânceres. Os alcoólicos, que conquistam cada vez mais consumidores jovens, têm sido uma das causas principais da violência urbana e dos acidentes de trânsito. O alcoolismo, hoje considerado um problema de saúde, é responsável por uma grande parcela de ocupação dos leitos hospitalares, de faltas no ambiente de trabalho, de desestrutura familiar, de cirrose hepática, de câncer e de perda de memória. Lembramos-nos de que um dos melhores professores de matemática que tivemos no primeiro grau destacava-se na época por sua rapidez de raciocínio e por sua competência profissional. Era consumidor de alcoólicos. Perdeu o controle e tornou-se alcoólatra. Anos depois o encontramos. Ele nos apresentou um problema de matemática de nível ginasial para que resolvêssemos, pois não conseguira fazê-lo. Ao lermos o problema, constatamos ser um dos mais elementares. O álcool havia prejudicado sua memória, incapacitando-o para o exercício profissional. Mas não ficaram restritos à memória os danos causados pelo álcool. Alguns anos depois, com pouco mais de 40 anos, retornava ao plano espiritual vítima de cirrose hepática. Após essa exposição superficial a respeito das drogas lícitas, teceremos também algumas considerações sobre as drogas alucinógenas ou ilícitas, estas de consequência mais devastadoras, não apenas para o seu efeito nocivo na saúde do consumidor, mas também pela ganância dos traficantes em luta pelo domínio de áreas de venda. O mundo tem passado por uma vertiginosa transformação, exigindo de todos adequações psicológicas e espirituais.
mas é justamente o que não tem acontecido. Alguns espíritos imaturos, na sua maioria oriundos de lares desestruturados, sentem-se como peixe fora d'água e buscam, por meio das drogas, minimizar as angústias que os atormentam. Fogem momentaneamente da realidade, pela força do efeito alucinógeno. Porém, quando cessa esse efeito, sentem-se mais angustiados, necessitando de repetidas doses, que os conduzem inexoravelmente à dependência e à autodestruição. Destruição física, destruição moral, destruição de sonhos e na dignidade, porque se tornam escravos do vício. Os efeitos das drogas não se restringem apenas ao corpo físico. A sua ação vigorosa, complementada por astúcia de espíritos perversos, desagrega a personalidade, liberando dos arquivos do subconsciente imagens de dramas vividos em encarnações anteriores. Atingido esse estágio, que na maioria das vezes torna-se irreversível, vem a seguir a loucura ou a morte. O drama vivido pelo dependente de drogas enquanto encarnado é oportuno nos lembrarmos, não termina com a morte. As desarmonias causadas na tessitura perispiritual e a dependência, necessidade da droga, lhes causarão muitos transtornos até que se reabilite com as leis da vida, que se dará através de outras oportunidades encarnatórias. Portanto, não encontramos motivos para interpretar que o uso de drogas proporcione prazer. Na realidade, é fonte de sofrimento e destruição. Referência bibliográfica: Celso Martins, José Alberto Pestana, Luiz Carlos Formiga, Oswaldo Moraes de Andrade, Roberto Silveira, As Drogas e Suas Consequências. Editora Espírita Cristã, Fonte Viva. Bom, essa mensagem de hoje, ela fala de algo que é muito pertinente, mas não só isso. Ela fala de algo que faz parte hoje da nossa vivência humana. Nunca a gente viu tanto as consequências do uso das drogas. O livro ele faz uma referência aos povos antigos que já usavam essas drogas alucinógenas. Mas o que essa mensagem mais me faz refletir não é nem tanto no consumo das drogas ou de desde quando ela vem atuando na nossa sociedade, mas é a necessidade do equilíbrio que nós temos, do quanto precisamos nos ajustar enquanto seres humanos, do quanto precisamos nos atentar às nossas necessidades de desenvolvimento, de crescimento, de progresso. Porque as drogas elas só existem porque nós ainda buscamos formas de fugir das nossas responsabilidades. E aqui eu posso também falar das drogas lícitas, que não foi citado no livro, mas que causam muitos males à saúde e que todo mundo gosta, todo mundo procura, todo mundo quer, inclusive eu gosto muito também, que são os doces. A gente não pode ver um chocolate que a gente fica doido, que a gente quer, um bolo, aquele bolo, aquela torta gostosa, maravilhosa. E eu não estou sendo radical. A gente sabe que o consumo exagerado de açúcar faz um mal terrível à nossa saúde, né? Mas é livre, é liberado. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa se equilibrar, a gente precisa buscar o que realmente nos faz bem, a gente precisa buscar a vida mais saudável, a gente precisa buscar o equilíbrio das coisas dentro de nós. Porque no dia que a gente tiver esse equilíbrio, todas essas coisas elas vão ficar indiferentes a nós. A gente só é fraco porque a gente está mais voltado para o que está fora de nós do que o que está dentro. Então, o que eu acho, né, a minha opinião sobre o consumo excessivo de drogas é que é um aniquilamento do que de fato é importante. É a nossa visão tapada para o que a gente realmente precisa se preocupar, que é com o nosso desenvolvimento espiritual. Então, eu acredito que enquanto a gente estiver ainda voltado para o materialismo, para as coisas relacionadas à terra, a gente vai estar sempre envolto a essas distrações, né? Porque para mim, embora seja algo que seja extremamente nocivo a nossa saúde física, mental, espiritual. No texto ele fala que as pessoas que elas são viciadas, elas vão corromper ali o próprio perispírito. Elas vão provavelmente vir nas próximas encarnações com uma grande tendência a cair novamente no vício, porque é muito difícil você desconstruir um hábito ruim, nocivo, e assim como também é muito difícil você perder um hábito positivo. Quando você
cria o hábito bom, é muito difícil você largar ele de mão, né? Porque é difícil a gente desconstruir hábitos. Então, para que aquele espírito ele pare de sofrer as consequências dessas escolhas ruins de hoje, vai demandar ali um longo tempo. Então, é muito importante que a gente não caia nesse desvio de conduta, nesse desvio de comportamento, nesse autocídio lento que a gente faz ao nosso corpo, como é imprescindível também que a gente esteja atento para o caso de se estarmos nesse lugar, de consumir essas coisas que a gente sabe que faz mal a gente tem a vigilância, porque quanto mais a gente consome, mais a gente se prejudica. E quanto mais a gente vai ali tendo uma consciência do que está fazendo, tendo a percepção do quanto a gente está desviando ou não dos nossos objetivos, quanto mais a gente se aproxima da vida saudável, de fazer uma atividade física, de se alimentar melhor, mais a gente vai automaticamente deixando esses vícios de lado, porque o corpo vai pedindo mais coisas saudáveis. Você vai tendo tanto trabalho em manter o seu corpo saudável que quando você vê algo que te prejudica, você fala: "Ah, eu não vou fazer isso. Eu me sacrifiquei tanto na academia, eu não vou me encher de doce, eu não vou me encher de álcool, eu não vou ficar inchado, eu não vou ficar retido." A série de situações que acontecem quando você consome muito álcool ou alimentos que são muito gordurosos ou que tem muito açúcar. Então, a gente automaticamente vai deixando essas coisas de lado. Então, um conselho que eu dou sempre é: ore, se instrua, se mantenha vigilante, trabalhe o seu corpo, trabalhe a sua mente, porque assim a gente vai criando forças para resistir a essas distrações que a gente tem aqui e tem muito. E sem falar dessas distrações que a gente tem aqui no planeta Terra, ainda tem os nossos irmãozinhos que estão querendo mesmo que a gente fique nesses vícios, que a gente alimente esses vícios para que eles possam alimentar o vício deles também. Então, é uma caridade que a gente faz, não cair na tentação, para a gente fazer com que eles também não caiam e, quem sabe, um dia, assim como a gente busca melhor, eles busquem também. Então, eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você, que você possa refletir um pouco mais sobre isso e colocar em prática na vida, né? Ver aí o que está errando, o que precisa ajustar, quais são os excessos que está fazendo. Aqui fala muito sobre excessos de drogas lícitas e ilícitas, mas eu vou um pouco mais profundo. Quais são os excessos comportamentais que você tem feito? Está sendo muito agressivo? Está sendo muito ansioso? Está sendo muito pessimista? Vai aparando essas arestas, porque a gente precisa trabalhar em todos os excessos que a gente ainda traz das nossas existências passadas, para que a gente saia daqui um pouquinho melhor do que a gente chegou. Então, eu espero que Deus possa estar com vocês todo esse dia. Um grande beijo, um forte abraço e fica com Deus.